Olá, bom dia. Começando mais uma reunião de pauta aqui na CLTV, o nosso programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira a partir das 9. Bem, e antes de a gente começar aí a discussão da pauta de hoje, lembrar os companheiros daqueles recadinhos que a gente sempre anuncia aqui antes da nossa programação, porque são recadinhos aí, são um passo a passo importante para a manutenção da nossa TV. Então, já verifica aí se você curtiu o link 24 horas. Também lembre aí, compartilhe nas suas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, Telegram. Compartilhe aí com seus amigos de esquerda. Nos ajude a divulgar a nossa imprensa, que é independente e operária. Bem, além disso, de ajudar na divulgação, você pode também contribuir financeiramente com a nossa TV. Você pode contribuir com super chat e super sticker através do chat que fica do lado do videozinho. Você pode adicionar um valor ao seu comentário, ou também você pode mandar aí uma figurinha animada que vem junto com o valor, que é uma contribuição aqui para o nosso canal continuar melhorando. Você também, se gosta aí da nossa TV, apoia uma imprensa independente, você pode tornar-se então um membro do nosso canal e também nos ajudar aí com a melhoria da nossa TV. Bem, eu sou a Isadora Dias, sou apresentadora do Reunião de Pauta, junto com a companheira Marília Garcia, com a companheira Nina. Então, vamos lá para os bons dias. Bom dia, Nina, tudo bem? Bom dia, Isa. Bom dia a todo mundo que está assistindo. Bom dia também para a nossa outra apresentadora, Marília Garcia. Bom dia, Nina. Bom dia, Isa. Bom dia aqui a todo mundo que está assistindo a Reunião de Pauta. É um prazer estar aqui de volta. Lembrando que ontem a gente teve a última aula do curso da Universidade Marxista. O pessoal agora tem o curso inteiro na íntegra, só para assistir na internet. Então é só se inscrever ali na nossa plataforma que você vai ter direito a esse e mais cursos inéditos aí que estão por vir. Bem, eu vou dar bom dia aqui também para o companheiro Vinícius, que é o nosso convidado de hoje, diretamente do Rio de Janeiro. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Marília, Isa, Nina. Bom dia a todos os companheiros e companheiras que estão nos assistindo em mais uma reunião de pauta. Estou aqui diretamente do Rio de Janeiro, vim trazer algumas notícias aqui também da minha cidade. E podemos aí já começar o programa. Exato. Bem, como lembrado pela companheira Marília, ontem nós tivemos aí a última aula do curso da Universidade Marxista sobre o que foi o stalinismo, mas a gente não precisa ficar triste, porque tem muitos outros cursos para vir. Inclusive, vai ter a segunda parte, uma continuação para aprofundarmos aí sobre o tema. E para quem já ficou triste que acabou a aula e tal, não se preocupem também, nós, além dos próximos cursos, vamos ter a Escola Marxista, que vai ser o tema aí, bolchevismo e stalinismo. Essa Escola Marxista ela vai ter a duração de um dia, mas ela vai apresentar assim, um resumo e vai levar para mais cidades essa discussão. Os companheiros também podem adquirir o livro da Escola Marxista e vão poder continuar aí aproveitando os estudos desse último curso. Bem, nós vamos na nossa imprensa informarmos aí os lugares que vai ter as aulas. Aqui em São Paulo vai ter a aula inicial no próximo fim de semana, então os companheiros fiquem ligadinhos na nossa imprensa para ter mais informações aí do horário, como participar e tudo mais. Bem, então vamos para a nossa pauta. Infelizmente, hoje novamente em relação à pandemia, não temos aí uma boa notícia. Batemos aí novamente um recorde dos números de mortes. Foram quase 3.000 mortes nas últimas 24 horas. Infelizmente, né, o Brasil, agora na questão do número de novos contaminados, de mortes, nós estamos batendo o recorde há dias seguidos. E, inclusive, estamos aí, de fato, à frente de outros países, né? A gente poderia estar à frente no número da vacinação, em outros números mais positivos, mas agora estamos aí à frente com os números de mortes. Foram, então, registradas 2.841 mortes nas últimas
24 horas. É o número mais alto desde o início da pandemia e é o próximo o número que nós vínhamos alertando aqui no reunião de pauta, seguindo aí as orientações, as previsões de alguns especialistas, dizendo que em março nós chegaríamos aí, então, a 3 mil mortes diárias e, de fato, a gente está bem próximo disso. Na verdade, na realidade, pode ser que seja mesmo mais de 3 mil mortes, né? Porque a gente sabe que tem a questão da subnotificação, das pessoas que morrem e não foram registradas como Covid e tudo mais. Você vê que é muito provável, na verdade, que já tenha passado desses 3 mil mortos, né? Porque desde o começo a gente vê essa questão da subnotificação, um monte de gente morre de Covid e não é considerado Covid, um monte de gente nunca foi testada, então não tem como saber ao certo aí quantas pessoas estão sendo infectadas por dia, nem quantas pessoas estão morrendo por dia por causa do coronavírus. A gente vê também que 18 capitais brasileiras já ultrapassam os 90% na ocupação dos leitos de UTI. Isso daí é um negócio meio desesperador, né? Porque você vê, a maioria das capitais brasileiras já estão beirando aí, não tem mais leito nas UTIs. O pessoal tá, que nem você falou daquela notícia, né? Que o pessoal tá morrendo nas filas para ser atendido e tal. E é isso que vai acabar acontecendo. Depois que acontecer o que aconteceu lá, da falta de oxigênio e tal em Manaus, acontecer isso aí em São Paulo, né, é porque o negócio já não tem mais nem para onde ir. Ou a galera sai na rua, quebra tudo, faz um protesto bem feito, mobiliza o pessoal, ou então isso aí vai continuar acontecendo em várias cidades. E o sistema vai entrar em colapso total, a gente não vai ter mais hospital, não vai ter mais leito, não vai ter mais nada. Bom, Marília, você não quer comentar um pouquinho sobre isso? Bem, acho que, primeiramente, né, a gente tem que falar sobre, como foi falado, comentar um pouquinho sobre a questão da taxa de ocupação dos leitos de UTI. A gente já tem a maioria das capitais com ocupação de mais de 90% dos leitos, e a tendência é que na próxima semana a gente chega aí na casa dos 100%. Né? A gente já tem a projeção aqui para São Paulo de ter uma ocupação com mais de 90% para as próximas semanas. Isso daí está preocupando todo mundo, porque finalmente a gente está se encaminhando de fato para o colapso que aconteceu em Manaus. Né? Quer dizer, aqui em São Paulo, inclusive, já há situações de colapso. Mais de 10 cidades, 24 cidades aí, registraram mortes na fila, completando mais de 80 mortes de pessoas que estavam na fila dos leitos de UTI. Então, quer dizer, se já está havendo mortes na fila, quer dizer que já está superlotado. Né? Aqui na cidade de São Paulo, a gente tem essa situação que eu falei, que já é 90% de ocupação e está se encaminhando para os 100%. E também a gente tem essa situação no Sul, a gente já falou que já está superlotada a situação, inclusive a falta de oxigênio faz com que as cervejarias tenham que ceder oxigênio, e a gente vê uma série de vídeos aí que mostram o completo descaso do poder público em relação a essa situação. Vídeos, por exemplo, que mostram que os hospitais que não têm nem ponto de oxigênio, que tem que fazer gambiarras ali para dar oxigênio diretamente do pistão fazendo uma gambiarra em todos os quartos de UTI, para que, de fato, as pessoas tenham acesso ao oxigênio. Quer dizer, de fato, é uma situação muito grave. Aqui no Brasil, a gente já tem um aumento da transmissibilidade do vírus, né? A gente, de cada 100 pessoas infectadas, elas infectam mais 123 pessoas, quer dizer, é uma taxa de infecção de 1,23%,
que é uma taxa altíssima aí de infecção. Quer dizer, a situação ela está sem controle, ela está descontrolada. E nessa mesma situação a gente vê toda a polêmica com o novo ministro da Saúde, que substituiu o Pazuello, o Queiroga, que segundo ele substituíram um militar por um médico, mas a gente vai manter a mesma política aí do Pazuello para a pandemia. Quer dizer, ele falou que não vai mudar a política, que quem define a política é o próprio Bolsonaro, mostrando aí que a situação não vai melhorar muito tão rapidamente. É importante lembrar também que essa polêmica, ela não exime os governadores da culpa, né? Quer dizer, os governadores aí também estão mantendo a mesma política de fazer nada na situação aí de caos total. Passa a bola aí para os companheiros. Eu queria comentar rapidamente, só para complementar esse caso das UTIs, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente tem 9 municípios com as UTIs lotadas. O estado bateu o recorde aí de pedidos de internação em UTI. Você vê que é um caos total. Enquanto isso, a vacinação retorna aí, os jornais botam como se fosse uma notícia muito boa, né? Finalmente volta a vacinação. Mas a gente vê que até agora foram vacinados aqui, e isso é no Rio de Janeiro, mas mais ou menos a mesma coisa no Brasil inteiro. Foi vacinada 1,5% da população, vacinada de verdade, né? Com as 2 doses. Com uma dose eles gostam de noticiar, mas a gente nunca sabe aí quem tomou uma dose se vai tomar a segunda, né? Foi só 1,5% da população. Eles começam aí a colocar uma grande propaganda que a vacinação vai retornar, mas a gente sabe como é que acontece, né? Fazem um grande alarde, aí vai gastar todas as vacinas em uma semana, porque são pouquíssimas, aí a gente vai bater aí 3, 4%. Aí daqui a 2 semanas é a mesma coisa. E no final a pandemia aí vai se estendendo ao longo de mais de um ano com essa farsa dessa vacinação que não acontece, né, no país, né? Que há 2 meses aí vai dar, acho que deu exatamente hoje, né, desde aquela primeira suposta vacinação, né, do Dória, né, que a gente não sabe se foi vacinação de verdade. Deu 2 meses hoje e a população vacinada no Brasil é assim, uma coisa ridícula. Quase ninguém foi vacinado e é a única medida que está sendo tomada de combate ao Covid, né? Tem que ser denunciado aí também essa farsa, tem que ser exigida aí uma vacina que aí as pessoas possam aí se imunizar de Covid e não morrer aos montes como está acontecendo, né? 3 mil pessoas por dia. Um absurdo total, né? Uma monstruosidade. Bom, vou passar a palavra aí para a gente entrar no nosso tema principal. Exato. Bem, só para finalizar esse debate, gostaria de destacar, a companheira Nina até colocou a questão de o pessoal sair quebrando tudo e tal, porque eu acho que essa é a solução mesmo, porque a gente vê que, por exemplo, quando iniciou-se a pandemia aqui no Brasil, a direita lançou aí a campanha, a burguesia, né, os governos lançaram a campanha do Fique em Casa. E nós colocamos a questão, ficar em casa, por si só, não vai adiantar nada. Os governos precisam se preparar para, de fato, combater a pandemia. Impedir que mais pessoas fiquem doentes, tratar as pessoas que ficarem doentes, não construir hospitais, aumentar os leitos de UTI e tal. E tanto eles não fizeram isso, como que, pelo período que eles fizeram, abriram aí leitos a mais, né, fizeram os hospitais de campanha, agora a gente não vê mais nada disso. E a gente vê uma situação, por exemplo, a colunista da Folha, Mônica Bergamo, ela alertou aí que aqui em São Paulo é provável que até amanhã todos os leitos de UTI fiquem lotados. Vejam só, isso será a situação do estado mais rico do Brasil. Então, imagina, se o estado mais rico do Brasil está chegando nessa situação, imagine o resto do país. Então, nesse sentido, a esquerda ficou na campanha Fica em Casa. Desculpa, gente, um minuto. E nada foi feito. A população, agora o Estado está para ficar aí totalmente lotado. Então, o que resta para a população de fato é se manifestar contra isso. Porque a esquerda acreditou e fez campanha, apoiou a campanha da direita, que ficar em casa seria a solução. Bom, a gente sabe que não deu para todo mundo ficar em casa,
mas mesmo com essa política seguida aí pela esquerda, pela classe média, a gente vê que não adiantou nada. As pessoas vão morrer, de fato, aí na frente dos hospitais, morrer em fila. E qual que vai ser a política para agora? Porque a gente não vê nada sério, né? Foram vacinados no Brasil 4,91% da população. Não é nem 5%. Então, você vê assim, que é uma situação muito crítica e que, de fato, a população tem que se manifestar contra isso. Porque o que vai acontecer? A gente vai ver os trabalhadores aí morrendo na rua, chegar à situação do Equador, em que os corpos ficaram jogados na rua e a gente vai chegar e falar para a pessoa, fique em casa? Vai morrer em casa, né? Então, é isso que a esquerda vai apoiar. Então, que já que for para morrer, então morra escondido para ninguém, para não ficar escancarado que a política que a direita está tomando, que os governos estão tomando, é declaradamente genocida, né? Exato. Eu só queria fazer um comentário que o Adriano Teixeira fez aqui no chat. Ele fez uma denúncia. Ele falou: as pessoas que estão morrendo sem conseguir internamento no Paraná, no Paraná temos a média de 32 pessoas por dia. Será que essas pessoas são testadas? Com certeza o número diário no país é muito maior. Porque, de fato, tem gente que, até aguardando internamento no hospital, ela não é testada. Também tem isso. Tipo assim, a situação é de calamidade total, porque não tem nem o mínimo está sendo feito, né? Nem a testagem. Beleza, a gente já viu que o governo não está fazendo testagem em massa, mas até quando você vai até o hospital para ser testado, é difícil que você consiga. Se você vai atrás de fazer um teste, é difícil que você consiga fazer um teste de Covid. É um negócio que assim, o mínimo do mínimo não é feito, é de fato jogar a população aí para morrer com a pandemia. Exato. Bem, então acho que nesse sentido podemos entrar aí no tema central, porque a gente vê que com toda essa situação, a popularidade da direita, o golpe, a popularidade de Bolsonaro vai se desmanchando, né? Porque, de fato, é uma política maluca diante de uma situação gravíssima, mesmo com essa alerta de que o negócio vai explodir. Mesmo assim, até agora a gente não vê nenhuma medida séria sendo tomada para impedir mais mortes. E o Lula apareceu aí no cenário político e desde então novas pesquisas aí, as pesquisas apontam que ele venceria no segundo turno em relação ao Bolsonaro. E aí temos aí uma nova pesquisa uma pesquisa Fórum que mostra aí que o Lula dispara e já vence Bolsonaro. E ele, além de o Lula disparar, né, à frente do Bolsonaro, a popularidade do Bolsonaro também vai diminuindo. E eu acho que a situação é ainda pior, né, em relação ao Bolsonaro. Acho que essas pesquisas não conseguem, de fato, demonstrar aí o tamanho da impopularidade com o Bolsonaro. Porque, vejam só, ele está perdendo popularidade até mesmo entre a base, um setor da sociedade que apoiava ele. O caso dos caminhoneiros, está uma crise muito grande nesse setor. Até mesmo dentro do setor das forças repressivas, policiais também tem um setor aí se apresentando contra as medidas tomadas pelo Bolsonaro. Então, você vê que, de fato, o negócio está se desmanchando. Essa imagem aí compara, né, a popularidade em relação aos meses de outubro, novembro e agora março. A gente vê que claramente aí que o Lula aumentou bastante e o Bolsonaro diminuiu. Isso daí está ligado diretamente, né, a aparição a volta do Lula ao cenário político. Aliás, ele nunca deixou de estar no cenário político, né, senão ele não seria aí uma preocupação para a burguesia, mas ele apareceu aí, fez o discurso, né, e tal, isso daí movimentou até mesmo a questão do Bolsonaro. Ele apareceu com máscara, diminuiu a campanha dele contra a vacina, então, e mostrou também, animou o pessoal em relação à questão do Lula, né? A gente comentou na semana passada, fez até comentários de experiência pessoal, de ver pessoas que a gente nem sabia que era de esquerda, mas que apareceram lá apoiando o Lula. E quando que
a impopularidade do Bolsonaro, a raiva da população contra o Bolsonaro, ela agora está cada vez maior. Porque o pessoal está vendo a política desastrosa que está acontecendo em relação à pandemia, né? Impossível que a população não saiba que isso é diretamente relacionado à política que o Bolsonaro tem levado e à política do golpe em geral, né? Parece assim que a gente está num país que não tem um governo. O Lula colocou isso no discurso dele, né? Que não tem um governo no Brasil. Parece mesmo. Tá, Deus dará. Você vê a situação. Porque assim, você vê até a imprensa burguesa alertando essas notícias que a gente vê na Folha. É uma alerta da burguesia para o governo, né? Tomar alguma atitude. E mesmo assim, eles não fazem nada. O negócio vai estourar e, pelo jeito, eles vão deixar estourar, não vão tomar uma medida para construir leito, enfim, nada está sendo feito. A não ser a gente vê o Dória tentando fazer alguma demagogia com a situação, que é essa mudança aí das cores da fase da pandemia e tal. Mas com esse negócio da mudança das cores, não vem nenhuma medida de fato para combater a pandemia. Inclusive, já as aulas foram suspensas por 15 dias, mas já tem previsão para as aulas voltar. Como que um governador de um estado está vendo que os hospitais vão entrar em colapso, ele fala de voltar às aulas? Você vê, é uma política muito maluca. Não, mas não pode deixar a educação das pobres criancinhas sem ir para a escola. Deve ser É isso. um discurso muito... A direita fala isso. Eu lembro que eu vi um protesto uma vez da direita um protesto bem michuruca, mas estava lá as duas madames com a faixa no meio da Paulista, falando, se os bares podem abrir, as escolas devem abrir, o que é mais importante, você encher a cara, ou a educação, e não sei o quê. É uns protestos sem noção, assim. Parece que madame agora se preocupa com a educação Né? dos filhos dos trabalhadores, né? Ela se preocupa com o bolsinho dela ali, né? Porque tem teve protesto das dondoca lá, de dono de escola privada, que estava perdendo dinheiro, né? Então, se incomodou o órgão principal do corpo do ser humano, que é o bolso, ela ia lá protestar, né? Agora, assim, você vê que volta no mesmo ponto, né? Que é a mobilização popular, porque tudo que a gente já conseguiu até agora foi por meio disso. Então, não é nenhuma novidade que a gente precise, de fato, se mobilizar para conseguir alguma coisa, né? Agora, você vê, a gente tem que mobilizar contra... A gente tem tanta coisa para se mobilizar contra esse governo, o governo Bolsonaro, contra os governos estaduais, pela vacinação em massa da população, pelos testes em massa, que já deveriam ser feitos há muito tempo. E um ponto aí que está aí na pauta do dia, digamos assim, é a questão da candidatura do Lula, né? Porque Fachin anulou alguns processos, numa canetada ele tirou os processos aí do Lula, sendo que a gente já vê aí a burguesia se movimentando, toda a situação política se alterou com isso daí, né? Depois do discurso do Lula também, a situação política foi alterada. Então, tanto a esquerda está com mais ânimo de lutar, de fazer alguma coisa, o povo, no caso, né, está com mais ânimo. Você vê pelo medidor aí prático, né, que é quando a gente vai fazer mutirões, vai fazer atividades, panfletagens e tal, você vê que a situação política, de fato, está diferente. E também a direita está diferente, está começando a se oriçar mais, a querer levantar a cabeça, porque está meio desesperada, porque vê essa desgraça aí. Essa pesquisa, por exemplo, que saiu agora, não é a primeira, que sai com o Lula disparando aí na frente do Bolsonaro, com o Lula sendo uma pessoa que, se seguir esse caminho aí, claramente vai ser o próximo presidente do Brasil, de novo. Então, a direita também está se oriçando aí, ficando nervosa e querendo levantar a cabeça. Por isso que mostra que a gente deve, ainda mais agora, ir para as ruas e chamar mais gente, mobilizar, juntar os mutirões com os comitês de luta e pedir pela candidatura do Lula, fazer campanha pela candidatura do Lula, enfim. Vinícius, Marília, vocês não querem comentar um pouquinho sobre esse caso também? Bem, eu queria comentar sobre a questão dos números, né? Lembrando que a gente está vendo aqui duas
duas pesquisas que foram realizadas recentemente, uma pela revista Fórum, que mostrou a popularidade do Lula, e outra pela Datafolha, que mostrou a impopularidade do Bolsonaro. O Datafolha mostra que 54% das pessoas perguntadas, elas acham o, que o governo Bolsonaro é ruim ou péssimo. E 43% dessas pessoas considera que o maior culpado pela situação da pandemia como ela está agora é o próprio Bolsonaro. Lembrando que a gente teve um repique nos últimos tempos, né, com a mudança da postura do Bolsonaro perante a pandemia, aquela coisa de usar máscara e tudo mais. Mas, com a volta do Lula e a impopularidade do Bolsonaro, ela subiu exponencialmente. Importante falar também que a popularidade do Lula, ela se dá principalmente entre jovens e mulheres, e os setores mais afetados pela pandemia, que são os setores mais afetados pela pandemia, né? Quer dizer, as mulheres, os jovens já tinham um altíssimo índice de desemprego, as mulheres também têm, e ainda têm que ficar cuidando das crianças pela falta de creches na situação da pandemia. É o maior setor, é o setor com maior índice de desemprego na situação da pandemia, que já tem uma crise muito grande. Então, quer dizer, eles veem uma saída, uma alternativa de lutas no próprio ex-presidente Lula, e de fato é a realidade. O Lula é de fato uma saída, uma alternativa de lutas nessa situação. Acho que é importante destacar essa coisa, também falar que o Lula seria o único candidato a ganhar do Bolsonaro no segundo turno. Isso daí é fundamental para a gente ter a consideração. Também eles colocaram o Ciro Gomes, o Dória, e nenhum deles nem atingiria 10% aí das intenções de votos para o primeiro turno. Então, a disputa entre o Bolsonaro e o Lula mesmo, a gente pode esperar que a direita golpista vai querer retirar o Lula das eleições, porque o Lula ele significa uma grande polarização política, e essa polarização política causa o que está acontecendo aqui, uma grande impopularidade dos setores direitistas, né? Porque quando tem um candidato que fala vamos dar emprego para a população, vamos cuidar da pandemia e tudo mais, e o outro candidato fala não, que precisa ter um repasse de verbas para tirar os salários do funcionalismo público, para dar R$ 200 de auxílio emergencial, e toda essa mesquinharia com o povo. Quando tem um de um lado, outro do outro, obviamente, o setor que é mais positivo para o povo vai polarizar a situação, e é exatamente o que está acontecendo. Então, a gente já vem falando isso sistematicamente, a gente não se cansa de falar que é necessária uma grande mobilização popular para consolidar os direitos políticos do Lula. Quer dizer, para que as manobras que a burguesia vai tentar fazer para retirar os direitos políticos do Lula sejam inviáveis na situação de mobilização popular. Então, exatamente é isso que a gente tem que fazer. A gente já falou sobre os mutirões em outra semana, a gente vai falar novamente aqui. A gente está fazendo os mutirões todos os finais de semana nas ruas em todo o Brasil, e também a gente vai chamar pequenos atos nas capitais para, de fato, iniciar esse processo de mobilização que é tão necessário aqui para conter a situação da pandemia. Vou passar a bola aí para o companheiro Vinícius. Eu queria fazer um comentário em cima da necessidade da mobilização, porque a gente tem aqui uma notícia da continuidade aí da perseguição ao Lula, né? A gente vê aí que hoje, né, o juiz de Curitiba, que não deveria ter mais jurisdição nenhuma em relação ao Lula, que foi passado agora para o Distrito Federal, ele manteve aí o bloqueio de bens do ex-presidente, né? Um negócio meio absurdo, né, que apesar dos processos estarem já em Brasília, os bens ele fala aí que estão em outro bojo, usa alguma desculpa jurídica aí para manter a perseguição ao Lula, né? Mostrando que a Lava Jato ainda está
tem um setor aí ainda perseguindo o ex-presidente, né? E essa questão dos próprios processos, né? Porque eles foram enviados para Brasília. Desculpa os Bem, problemas técnicos aqui. Vinícius? Tá Opa, estou de Voltou. volta. Não, os processos estão rolando ainda em Brasília, né? Que é um absurdo completo, né? Você vê que, apesar da Lava Jato ser uma farsa total, o Lula ainda vai ser julgado aí no caso do Triplex, do sítio de Atibaia, das doações do Instituto Lula. Que é assim, você vê que tá aí, a Arapuca ainda está armada, né? Para qualquer momento ele perder os direitos políticos de novo, né? Então a gente precisa aí destruir completamente a Lava Jato, anular todos os processos e conquistar, garantir aí que o Lula seja o candidato e o presidente aí em um governo dos trabalhadores, né? Então a mobilização é mais que essencial para a gente garantir aí todas essas partes que eu acabei de comentar, né? Principalmente a anulação completa dos processos contra o Lula, que não aconteceu ainda. Apesar de que algumas pessoas podem acreditar isso, porque essas coisas jurídicas são meio confusas, eles ainda estão sendo tramitados lá no Distrito Federal. É isso. Exato. Bem, antes de passar para o próximo tema, a gente vai comentar sobre a situação da cesta básica, a situação das pessoas nas comunidades em relação à alimentação. Agradecer. Nós tivemos super sticker do companheiro Sou Eu. Muito obrigado. Ele desejou aqui mandou uma figurinha desejando um bom trabalho. Muito obrigada. A companheira Marina Santos deseja um bom dia a todos. Muito obrigada, companheira. E a companheira Daisy mandou um bom dia com a pergunta: será que não estão aplicando H2O ao invés de vacina? Olha, a gente não dá duvida de nada. a gente não duvida de nada. Inclusive, apareceu no início da vacinação denúncias aí em vídeo de que as pessoas, a pessoa que estava vacinando, né, o profissional, só colocava a agulha e não aplicava o líquido dentro da vacina. Que eu acho que, não sei se poderia ser uma orientação aí dos governos, porque eles estavam desesperados para apresentar o maior número possível de vacinados, mas sem de fato se preocupar aí com a vacinação da população, ou então em comprar mais vacinas, então para vacinar aí um número bem apresentável, e teve esses casos. Então, vai saber, né? Se aplicam até imagine água, por que não? Eu não coloco a mão no fogo para defender nenhum golpista, né? Então, pode ser que vai saber o que acontece, né? Bem, agradecer os outros companheiros que estão participando aqui do chat. Participem mesmo aqui do debate, compartilhem o link, ajudem aí na divulgação. Bem, só para iniciar o próximo tema da pauta, denunciar a questão dos moradores das favelas, das comunidades. Uma matéria do próprio Jornal Nacional diz aí que 71% das famílias, a renda caiu, a menos da metade durante a pandemia, e 82% dos entrevistados disseram que sem doações não conseguem alimentar a família. Inclusive, tem uma das pessoas entrevistadas, uma empregada doméstica desempregada, ela disse que ela, no início da pandemia, ela estava trabalhando há uma semana em uma casa e a patrona mandou ela ficar em casa por uma semana e após essa uma semana mandou ela embora e desde então ela não conseguiu trabalho. E me chamou a atenção esse caso porque quando a gente começou a fazer os conselhos populares, nos bairros, eu lembro que eu conversei com uma moradora lá também, de Vargem Grande, e era a mesma situação. Ela tinha iniciado um trabalho há poucos dias, em uma casa, ela também era empregada doméstica, e aí, por conta da campanha Fica em Casa, e por conta da questão da pandemia, ela foi mandada para ficar em casa também, mas aí depois a patroa também avisou que não ia precisar mais do trabalho dela. E ela falou, eu não sei o que fazer, eu não tenho nenhuma renda. Tinha a questão do auxílio emergencial que a gente viu, a gente constatou com os próprios olhos que quanto mais pobre a pessoa era, mais dificuldade ela tinha para conseguir fazer o cadastro, para conseguir receber o dinheiro. E aí você vê, essa é a campanha que a esquerda apoiou, fica em casa, mas e aí?
Como que a pessoa vai se alimentar? Qual que é a condição que estão dando para que, de fato, os trabalhadores fiquem em casa? E aí, se você faz uma crítica a essa campanha, mas você é bolsonarista, você está apoiando aí a questão econômica. Não, é uma questão material, uma questão real da vida do trabalhador. O trabalhador, se ele não vende a mão do trabalho dele, se ele não vende o trabalho dele, ele não tem dinheiro. No outro dia, ele não tem o que comer. E é o que essa pesquisa mostra, né? Que outro entrevistado também fala, né? Que está há dias sem se alimentar direito e nem mais o café da manhã, que era a alimentação básica que ele estava conseguindo ter, não consegue mais. Veja só, então não é o fique em casa, só o fique em casa, olha só, não adiantou para combater a pandemia e tem colocado a população mais pobre numa situação de miséria total, de fome. Veja só, isso aqui é uma situação de fome de milhões de pessoas no Brasil. Um dos outros entrevistados ainda, ele fala, né? É um porteiro que está desempregado aí na pandemia, e ele está falando, tem dia que ele não come, não tem como. Ele falou, passei 2 dias sem comer, passei sábado e domingo sem comer nada, bebi só café, porque café tinha em casa e acabei tomando café. E minha casa só tem água na geladeira, não tem nada para comer. Tipo, de fato, tem dia que não dá para comer, porque não tem dinheiro, não tem nada. E isso não é a situação só desse cara, é a situação de muita gente, de milhares de pessoas. O pessoal está sendo jogado aí, tipo, não só para morrer com a Covid, mas para morrer de fome. Isso é um negócio assim absurdo. O número de gente que voltou a passar fome, voltou à miséria e tal, é muito grande. A gente tinha o país tinha saído do mapa da fome durante uma época, né? No governo da Dilma, e depois do golpe foi só ladeira abaixo. O pessoal aumentou o número de pessoas passando fome, aumentou o número de pessoas miseráveis. Eu vejo assim, lá em Alagoas mesmo, a maioria do estado, a maior parte do estado, recebe menos de um salário mínimo. Recebe menos de meio salário mínimo. É um negócio assim, como que você sobrevive desse jeito? É muito absurdo. Aí tem um monte de gente aí, não, fica em casa, da esquerda pequena burguesa. Fica em casa, tá, vai deixar todo mundo em casa, vocês vão estar alimentando a galera, porque não sei qual que é a proposta, então. Beleza, eu vou ficar em casa, ficar esperando você aqui, senhor Boulos, vir trazer comida na minha casa, vir pagar minha conta de aluguel, vir pagar minha conta de luz, meu gás, porque só se for assim, né? Mas não pode, se o povo reclamar, é bolsonarista, não é que o governo tem que tomar alguma medida, né? Não, você tem que morrer quieto ainda, porque senão vão falar que você é anticientífico e que você está apoiando aí a política do Bolsonaro. Tem essas maluquices ainda que a gente tem que ouvir. Bem, passar para a companheira Marília também comentar, tem a questão da cesta básica, né, Marília? Exatamente, tem a questão da cesta básica, e a gente vê aí que na mesma situação em que as pessoas estão desempregadas e não têm dinheiro para comprar nem o básico para comer, a própria cesta básica teve um aumento de 33% no seu valor. Quer dizer, com R$ 100 em janeiro de 2019, a pessoa conseguia comprar 11 produtos da cesta básica, arroz, feijão, açúcar, até 1 quilo de carne de primeira e outras questões básicas. E em abril de 2020, quando o auxílio emergencial ainda tinha auxílio emergencial, a pessoa precisou trocar a carne por frango, e agora a gente tem aí uma queda ainda maior do número de produtos que a pessoa consegue comprar aí com os mesmos R$ 100, e o frango já saiu faz tempo aí da cesta básica da população, e a pessoa aí já tem que optar aí por grande medida. As pessoas estão se alimentando de carboidratos, né? Estão alimentando de macarrão e coisas do tipo, elas não conseguem a proteína mais. Quer dizer, isso daí para uma família pequena que consegue comer aí por um tempo com 1 quilo de cada coisa e tudo mais. Eu fico imaginando aquelas famílias grandes
que tem vários meninos para comer e tudo mais, que tem que comer 1 quilo, R$ 100 por dia, né? Que é 1 quilo de cada coisa por dia. Que é uma situação muito complicada, porque a gente vê aí que as jovens e mulheres não conseguem emprego. Esses mesmos jovens e mulheres estão na porta dos supermercados pedindo dinheiro para conseguir se alimentar. Essa é a situação que a gente está vendo acontecer, né? Bem, passa a bola aí para o companheiro Vinícius falar. Eu queria comentar aqui, passando por um tópico aí final do programa, rapidamente, dos atentados, das agressões fascistas que estão acontecendo aqui no Rio de Janeiro, né? A gente tem aí um estado em crise, né? E você vê que os fascistas estão extremamente atiçados e violentos em cima aí das organizações de esquerda, né? Então a gente teve 2 casos muito importantes recentemente aqui com organizações que estão sempre na rua com a gente, lutando pelo Fora Bolsonaro, pelos direitos do Lula, são a Casa NEM e a FIST. Primeiro, a gente teve aí um caso no mês de fevereiro, né, que algum fascista, a Kombi da Casa NEM, né, a Kombi que eles usam para transportar os companheiros lá, botando aí tinta dentro do motor para destruir a Kombi, né? Você vê o nível que eles chegam, né? É um negócio perigoso até para que a Kombi poderia quebrar em movimento, né? E causar um acidente até matar as pessoas que estavam dirigindo, né? Negócio completamente fascista. E agora, no última segunda-feira, a gente teve aí uma tentativa de invasão. Uma das pessoas que estava abrigada lá, porque a casa abriga a população LGBT, que tem que fugir aí da casa da família, porque a família corre risco aí, ficando na casa da família. A própria família, né, que fez essa pessoa fugir, que era uma família composta de militares, foi lá na porta da Casa NEM para invadir a Casa NEM violentamente, né? Os militares foram lá tentar fazer mais uma agressão aí à Casa NEM. E o mais interessante é que a polícia militar foi acionada aí, em tese para ajudar os companheiros da Casa NEM, e ela ficou do lado dos fascistas. Porque, é claro, a polícia militar também é fascista, né? Você vê aí que não tem como recorrer à polícia, né? O negócio... Esse é um exemplo clássico aí do que vai acontecer, né? Para a população pobre, marginalizada, não existe isso da polícia ajudar, né? E teve um caso muito importante também, agora com o companheiro André de Paula, que é um dos coordenadores da FIST, que teve aí uma espécie de pequena bomba aí, que causou um pequeno incêndio na porta da casa dele, né? A gente até lançou matéria no Diário da Causa Operária, dá para ver lá. Destruíram a porta do companheiro, poderiam ter incendiado a casa dele também, acidentalmente, e matar não só ele, como várias pessoas, né? Porque criar um incêndio assim, um negócio fascista. E a gente organizou aí uma mobilização já no dia seguinte, em defesa aí do companheiro André de Paula. Mas acho que esses casos... e tem o caso do companheiro André Constantini também, que denunciou aí as ameaças que ele sofre aqui nas favelas do Rio de Janeiro, por ser um dos organizadores. Sugiro que vocês assistam aí o debate do André Constantini com o Rui Costa Pimenta no DCM. Foi ao ar ontem de manhã, café da manhã do DCM, se eu não me engano o nome do programa. Você vê aí que os fascistas estão tão agressivos, estão querendo partir para cima das organizações de esquerda, principalmente das organizações combativas, né, que são as que eu citei aqui. E a polícia não vai ajudar, na verdade a polícia vai entrar para bater mais, né? Então o que a gente precisa aí é, primeiro, declarar aqui a solidariedade à Casa NEM também, como a gente declarou ao André de Paula, e temos que organizar aí comitês de autodefesa, né, para nos defender dessas agressões fascistas, né? Só as próprias organizações de esquerda que podem se defender disso daí, porque não tem ninguém aí não vai ser o Estado que vai defender a gente, né? O Estado está aí controlado pelos golpistas, né? Pelo Eduardo Paes, Cláudio Castro, Dória, Bolsonaro. Esse tipo de gente vai entrar aí para bater junto com os fascistas. Então, eu acho que é um ponto crucial aí, né? A gente desenvolver de todas as organizações aí que estão sujeitas agora a sofrer ataques, né? A gente viu que a paralisação da esquerda geral, junto aí à do Lula, que aumentou a polarização, atiçou os bolsonaristas a saírem às ruas. No domingo teve atos bolsonaristas e a esquerda ainda está paralisada. Então a gente tem que quebrar essa paralisia, chamar toda a esquerda para sair às ruas, expulsar os fascistas das ruas, tomar as ruas de volta, lutar por Lula candidato, Lula presidente, pelo Fora Bolsonaro, e organizar os comitês de autodefesa para esse tipo de
de acontecimento que teve aqui no Rio de Janeiro, recentemente, não acontecer mais. E a gente quer aí garantir a segurança de todos os companheiros, todos os militantes das organizações de esquerda que estão aí na luta aí contra o regime golpista, contra a burguesia e a luta pelo socialismo. Né? Então, acho que queria fazer esse comentário que eu acho muito importante para fechar o programa aqui. Né? Exato. Isso mesmo, Vinícius. Agradecer a sua participação nessa quarta-feira. O companheiro voltará aqui no Reunião de Pauta na próxima quarta-feira. Agradecer também a companheira Marília, que apresentou conosco hoje. E precisamos encerrar, estamos estourando aqui o nosso horário. Vai me agradecer, não? Me odeia? Calma, vou agradecer. Agradecer aos companheiros que participaram aqui do chat. Muito obrigada pela participação, já agradecemos o superchat. Muito obrigada, companheira Nina Tenório. Muito obrigada. Apresentou conosco hoje também. E nós voltamos amanhã, eu, Marília, Nina, para apresentar uma reunião de pauta que vai ao ar de segunda a sexta-feira. E é isso aí, companheiros. Continuem ligadinhos na COTV, tem a nossa programação ao vivo, toda a grade de programas de uma TV que é independente e revolucionária. E nós voltamos amanhã. Tchau, tchau. Muito obrigada.